E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso. Hoje a gente chegou ao tema do poder legislativo, tá? E a gente vai iniciar tratando da sua estrutura interna. E só uma observação, a gente vai aqui analisar o poder legislativo tendo em vista, tendo como parâmetro o tratamento do poder legislativo federal na Constituição, tá? O Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então a gente tem um poder legislativo bicameral, tá? Os integrantes da Câmara dos Deputados são os deputados federais e os integrantes do Senado são os senadores federais. Os deputados federais são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, enquanto os senadores são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário. Mais precisamente, o sistema majoritário de maioria simples, que é aquele que não tem segundo turno, tá? Ou seja, simplesmente é eleito quem tem a maior quantidade de votos válidos, certo? A gente vai iniciar aqui a análise do legislativo pela sua estrutura interna. Cada casa do Congresso Nacional e o próprio Congresso Nacional tem um órgão de direção, um órgão que dirige os trabalhos. Esse órgão é a mesa diretiva. Então nós temos uma mesa diretiva na Câmara dos Deputados, temos outra mesa no Senado Federal e temos ainda uma mesa onde? No Congresso Nacional. A mesa do Congresso Nacional é composta por membros das duas mesas das casas legislativas, ou seja, por membros da mesa do Senado e por membros da mesa da Câmara dos Deputados, tá? Vamos ver como é que está isso lá na Constituição. Olha só, artigo 57, parágrafo 5º, fala que a mesa do Congresso Nacional, lembra que eu falei que tem uma mesa na Câmara, tem uma mesa no Senado e tem uma mesa do Congresso. A do Congresso é composta por integrantes da mesa da Câmara e da mesa do Senado, tá? Então a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quais são os cargos das mesas? As mesas têm tem a presidência, tem a primeira vice-presidência, tem a segunda vice-presidência e tem 4 secretarias e os suplentes dessas secretarias. Então, em cada mesa a gente tem o quê? Tem o presidente, tem o primeiro vice-presidente, tem o segundo vice-presidente e tem 4 secretários. Então, aí nós já temos o quê? Temos 7 integrantes. Além dos 4 secretários, nós temos um suplente para cada secretário. Então, totalizam aí 11 integrantes, tá? Isso aí é tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, no Congresso Nacional, a mesa é presidida pelo presidente da mesa do Senado. Tá? Então, quem é o presidente da mesa do Senado vai ser o presidente da mesa do Congresso Nacional. E os demais cargos serão ocupados pelos que ocupam os cargos equivalentes na mesa da Câmara e na mesa do Senado Federal, alternadamente, começando pela mesa da Câmara. Então, o presidente do Congresso, da mesa do Congresso, é o presidente do Senado. Só que o primeiro vice-presidente do Congresso, da mesa do Congresso, é o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente da mesa do Congresso é o segundo vice-presidente da mesa do Senado e assim por diante. Isso mostra o seguinte: quando o presidente do Congresso não pode exercer a presidência da mesa do Congresso, quem vai exercer essas funções não é nem o presidente da Câmara, nem o vice-presidente do Senado. Quem vai exercer a presidência do Congresso é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, tá bom? Bem, uma questão que ganhou bastante destaque na mídia ultimamente diz respeito à possibilidade de reeleição ou não para esses cargos, para os cargos das mesas do Congresso, das casas do Congresso Nacional, tá? E isso envolveu um dispositivo da Constituição, que é o artigo 57, parágrafo 4º. Olha o que ele fala. Cada uma das casas, ou seja, a Câmara e o Senado, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, ou seja, dos que foram eleitos para os cargos, e eleição das respectivas mesas. Então, a Câmara vai eleger a sua mesa, os integrantes da sua mesa, e o Senado também.
para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, veja, uma legislatura dura 4 anos. O mandato para os cargos das mesas das casas do Congresso Nacional é de 2 anos. E o artigo 57, parágrafo 4º, diz que é proibida a reeleição para o mesmo cargo no período imediatamente subsequente. O dispositivo parece muito claro. Quem integra a mesa não pode ser reeleito para o mesmo cargo no período imediatamente subsequente. Mesmo assim, essa questão foi discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Houve a discussão sobre se realmente não seria possível a reeleição para os cargos das mesas das casas legislativas. E aí o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte. Decidiu isso, olha, em dezembro de 2020, e bem aqui, na ADI 6524. Tá? O STF decidiu o seguinte, olha, dentro de uma mesma legislatura, que é o período de 4 anos, fica vedada a reeleição, a recondução para os mesmos cargos das mesas das casas legislativas. Então, quem é presidente e exerceu o mandato nos 2 primeiros anos da legislatura, não pode ser reeleito para o cargo de presidente da mesa no período imediatamente subsequente, que serão os 2 últimos anos da legislatura. Agora, se forem legislaturas diferentes, aí sim ele pode ser reeleito para o mesmo cargo. Então imagine que o deputado federal foi eleito presidente da mesa diretiva da Câmara na segunda metade da legislatura. No período imediatamente subsequente, que já vai ser um período que integra outra legislatura, aí ele pode ser reeleito, tá bom? Para o mesmo cargo. Agora, se fosse uma disputa de reeleição dentro de uma mesma legislatura, não seria possível, beleza? Um detalhe, esse artigo, artigo 57, parágrafo 4º, que trata da impossibilidade de reeleição para os membros das mesas das casas legislativas do Congresso, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que não é uma norma de reprodução obrigatória, não se submete à simetria, ou seja, os estados e municípios não são obrigados a seguir essa mesma norma no âmbito das assembleias legislativas, que são o poder legislativo estadual, e das câmaras de vereadores, que são o poder legislativo dos municípios. Tá? Sempre teve esse entendimento. Só que depois do julgamento dessa ADI aqui, o que aconteceu? O Procurador-Geral da República ajuizou diversas ADIs contra dispositivos de constituições estaduais para que o Supremo Tribunal Federal dê a esses dispositivos a mesma interpretação que foi dada aqui na ADI 6524. Ou seja, o PGR alega que os estados devem seguir por simetria essa norma, o artigo 57, parágrafo 4º, e, portanto, não pode haver reeleição também no âmbito das assembleias legislativas. Tá? Monocraticamente, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a possibilidade de reeleição nas mesas das assembleias legislativas de diversos estados, aplicando, então, o mesmo entendimento, e aí afastando a jurisprudência pacífica do STF de que esse artigo não se submete à simetria, tá bom? Só que isso foi feito monocraticamente em sede cautelar, e ele submeteu a decisão a referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem que fazer agora é ficar de olho se o STF vai referendar a decisão do Ricardo Lewandowski, e aí vai mudar a jurisprudência dele, e vai passar a entender que o artigo 57, parágrafo 4º, se submete sim à simetria, ou então ele vai negar o referendo à cautelar monocrática do Lewandowski, e aí vai manter a jurisprudência no sentido de que esse dispositivo da Constituição não se submete à simetria. Tá? A gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Beleza? Bem, a gente chega aqui agora ao tema da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é outro tema muito importante sobre o Poder Legislativo e que é muito cobrado nas provas. Tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Hoje eu estou com minha caneca nova. Caneca do Trino. Olha só, chegou aqui. Talvez agora vocês não vejam mais a minha caneca do Capitão América, né? Vamos ver. Gostei dessa caneca aqui. Vou ver se vou adotar ela para sempre. Bem, em relação à CPI, a gente tem que entender primeiro o seguinte. Ainda, né, tratando da estrutura interna das casas do Congresso Nacional, o que acontece? Existem diferentes tipos de comissões que podem existir dentro das casas do Congresso Nacional. Tá? Temos comissões permanentes e temos comissões temporárias.
As comissões permanentes também são chamadas de comissões temáticas. Por quê? Porque são comissões que estão vinculadas a determinados temas, a determinadas matérias. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão que analisa a constitucionalidade das proposições legislativas que são apresentadas. É uma comissão que está ligada a um determinado tema, que é a constitucionalidade das propostas, e que é permanente. Tá? As comissões temáticas são permanentes, elas ficam instaladas em caráter permanente. Agora, as comissões temporárias, como o próprio nome diz, são aquelas comissões que duram apenas durante determinado período de tempo. Tá? E aí elas podem ser uma comissão especial, que é aquela comissão que é instaurada para alguma finalidade específica, alguma finalidade especial. Por exemplo, as comissões que são instauradas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, no processo de impeachment do presidente da República. Tá? Nós temos a formação de comissões na Câmara e no Senado, no caso de impeachment do presidente. Tá? E isso é uma comissão especial. Ela é formada para uma finalidade específica, para uma finalidade especial, que é o impeachment, e dura apenas enquanto durarem os trabalhos do processo de impeachment. Tá? Temos a comissão externa, que é uma comissão que é formada para realizar alguma diligência externa, e a gente tem a comissão de inquérito, que é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI também é uma comissão que tem o quê? Tem prazo determinado de duração. Ela não é permanente, então ela é uma comissão temporária. Tá? Então a CPI está aqui, está no grupo das comissões temporárias das casas do Congresso Nacional. Beleza? A CPI tem previsão onde? Lá no artigo 58, parágrafo 3º. Olha só o que fala esse dispositivo. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros poderes previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente. Então, veja, pode ter CPI na Câmara, pode ter CPI no Senado, e pode ter uma CPI que é composta por deputados e por senadores, que é a chamada CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É mista porque tem deputado e tem senador na sua composição. Tá? Mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Então, veja, é uma comissão temporária, ela tem um prazo certo. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bem, vocês estão vendo que aqui eu destaquei diversas passagens. Por quê? Porque são passagens, são trechos, expressões que trazem diversas informações importantes para a gente sobre as CPIs. Tá? Vamos começar pelos poderes das CPIs. Veja, as CPIs têm 2 tipos de poderes. Primeiro, os poderes que estejam previstos no regimento da Casa Legislativa, então são os poderes regimentais. E além desses poderes, eles têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Agora fica a questão. Isso significa que a CPI exerce uma atividade jurisdicional? A CPI tem os mesmos poderes de um juiz? O que significa isso? Bem, primeiro, a CPI não exerce atividade jurisdicional. Isso aqui não significa que a CPI exerce jurisdição. Isso aqui significa tão somente que a CPI pode praticar atos que têm a mesma imperatividade de um ato judicial. Tá? Isso onde? No âmbito da investigação parlamentar. Então, são poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Tá? Agora, CPI, como não exerce jurisdição, não pode praticar atos que se submetem à chamada reserva de jurisdição. Existem atos submetidos ao que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. Esses atos só podem ser praticados pelo próprio Poder Judiciário. CPI, por mais que a Constituição diga que ela possui poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, não podem praticar atos que são reservados ao Poder Judiciário no exercício da jurisdição, que são atos submetidos à reserva de jurisdição. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, tá? Bem, CPI. Para ser instalada, o que é necessário que uma CPI tenha? É necessário que tenha um requerimento de instalação da CPI, tá? E esse requerimento seja subscrito por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Além disso, a CPI deve ser instaurada para apurar um fato certo, tá? E que seja de interesse público. Tá?
Não é possível instalar CPI para apurar fatos de interesse meramente privado, tá bom? Bem, e a CPI tem duração por prazo certo. Isso significa que a CPI só pode perdurar, só pode durar durante aquele prazo indicado no requerimento? Não. É possível a prorrogação da duração da CPI sucessivas vezes. O Supremo Tribunal Federal entende isso. Agora, ela não pode ser prorrogada para além da legislatura em que ela foi instalada. Tá? Até porque, virando a legislatura, a gente tem o quê? Tem a renovação das cadeiras da lei da Casa Legislativa, porque tem uma nova eleição. E aí é possível que os integrantes da CPI não sejam reeleitos. E aí a CPI vai ficar o quê? Vai ficar capenga. Né? Então a CPI pode ter a sua duração prorrogada sucessivas vezes, desde que dentro da mesma legislatura em que ela foi criada. Tá? Agora um detalhe. Em relação a esse requisito aqui de 1/3 dos membros requerendo a instalação da CPI, o que o Supremo Tribunal Federal já entendeu? Primeiro, entendeu que uma vez apresentado o requerimento de instalação de CPI subscrito por 1/3 dos membros da Casa Legislativa, não é possível que esse requerimento tenha que ser aprovado pelo plenário da Casa para que a CPI seja instalada. Tá? O Supremo Tribunal Federal entende que as CPIs são o quê? São um direito das minorias parlamentares. Sendo direito da minoria, não é possível submeter a sua instalação, a instalação da CPI, à aprovação do pleno da Casa, ou seja, da maioria da Casa Legislativa. Tá? Além disso, o STF já entendeu também o seguinte: uma vez apresentado o requerimento, acabou. É naquele momento em que são aferidas, em que é aferida a presença dos requisitos para instalar a CPI. Então, apresentou o requerimento, não é possível retirar a assinatura. Tá? Então, foi apresentado o requerimento com a lista de assinaturas daqueles que pedem a instalação da CPI, 1/3 dos membros da Casa Legislativa, não é possível que algum desses membros vá lá e retire a sua assinatura, impedindo assim a instalação da CPI. Tá? Apresentou o requerimento com as assinaturas necessárias, acabou. É necessário que seja instalada a CPI. Vamos dar uma olhadinha nesses julgados aqui. Olha só. Primeiro, a instauração de inquérito parlamentar para viabilizar-se no âmbito das casas legislativas, está vinculada unicamente à satisfação de 3 exigências definidas de modo taxativo na Constituição. Primeiro, subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa. A gente acabou de ver. Segundo, indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa. Foi o que eu falei. A CPI apura um fato certo, um fato determinado de interesse público. E terceiro, temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Lembrando que ela pode ser prorrogada sucessivamente, desde que dentro da mesma legislatura. Tá? Foi o precedente nesse mandado de segurança, MS 264/41. Olha só, outro precedente. O requisito constitucional concernente à observância de 1/3 dos membros, no mínimo, para a criação da CPI, refere-se à subscrição do requerimento de instauração da investigação parlamentar, que traduz a exigência a ser aferida no momento em que protocolado o pedido junto à mesa da Casa Legislativa. Tanto que, depois de sua apresentação à mesa, conforme prescreve o próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, não mais se revelará possível a retirada de qualquer assinatura. Preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade da maioria legislativa. Então, pouco importa se o pleno da Casa Legislativa concorda ou não com a instauração da CPI. Se houver o requerimento de 1/3 dos membros, se for indicado um fato determinado para ser apurado naquela CPI, se for um fato de interesse público, se a CPI for temporário, que ela fatalmente será, é necessário que ela seja instaurada. Isso aí é um ato vinculado. Tá? Não há discricionariedade na instalação da CPI se estiverem presentes os requisitos constitucionais para isso. Tá bom? Bem, aqui a gente passa novamente pelos poderes das CPIs. Lembrando que são 2. Poderes próprios de autoridades judiciais e os poderes previstos nos regimentos internos das casas legislativas. Lembrando que o poder próprio de autoridade judicial, o poder de investigação próprio de autoridade judicial, não significa que CPI exerce jurisdição. Por isso mesmo é que CPI não pode apurar, sindicar
um ato de natureza jurisdicional. Tá? Atos de natureza jurisdicional devem ser objeto de instrumentos processuais, instrumentos próprios da jurisdição. CPI, como não é um órgão que exerce jurisdição, não pode se imiscuir na análise de atos jurisdicionais. Claro que ela pode investigar fatos envolvendo o Poder Judiciário, tá? Mas não atos jurisdicionais do Poder Judiciário, tá bom? Bem, como eu falei, a CPI tem poderes próprios de investigação de autoridades judiciais. Mas CPI não exerce jurisdição. Logo, CPI não pode praticar atos que se submetem à cláusula de reserva de jurisdição. Tá? E aí o Supremo Tribunal Federal já decidiu mais de uma vez sobre esses poderes das CPIs. Tá? E ele já falou o que o CPI pode fazer e o que o CPI não pode fazer. Basicamente, o CPI não pode fazer, repito, o que submete à cláusula de reserva de jurisdição. Tá? Eu trouxe aqui já esquematizado uma tabelinha, situações em que o STF já decidiu que CPI pode praticar o ato e que CPI não pode praticar o ato. Vamos dar uma olhada. Primeiro, o que CPI pode fazer? Vamos começar pelo que ela pode fazer. Ok. Ela pode quebrar sigilo fiscal, ela pode quebrar sigilo bancário também, obter informações bancárias, das transações bancárias dos investigados. Tá? E aí quero só fazer uma observação que eu sempre faço. Ministério Público e Tribunal de Contas também pode quebrar sigilo bancário? Depende. Se envolver verba pública, aquela transação, aquela operação, aí sim eles podem quebrar o sigilo bancário. Tá? Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas se não envolver verba pública, não pode. E por que eles podem no caso das verbas públicas? Porque verba pública se submete aos princípios da administração pública. Dentre esses princípios, nós temos o quê? O princípio da publicidade. Né? Então, por conta disso, o Ministério Público e o Tribunal de Contas podem quebrar o sigilo bancário nos casos que envolvam verbas públicas. Tá bom? Seguindo, CPI pode quebrar sigilo de dados, tá? Inclusive dados telefônicos, histórico das ligações telefônicas. CPI pode ouvir investigados ou indiciados, lembrando que a CPI tem que observar o direito de não autoincriminação desses investigados, o direito ao silêncio. Tá? Pode também ouvir testemunhas, e aí a testemunha vai ser notificada a comparecer, e se ela não comparece injustificadamente, ela pode sofrer condução coercitiva. Tá? Lembrando que também a testemunha tem que ter respeitado o seu direito à não autoincriminação, o seu direito ao silêncio. Teve um caso em que uma CPI intimou o cônjuge de um investigado para depor como testemunha. E aí o que foi que aconteceu? O cônjuge alegou que não poderia comparecer. Por quê? Porque era a esposa do investigado. Ela seria interessada ali. Isso chegou ao STF. O STF falou o seguinte, olha, na qualidade de testemunha, você não pode se eximir de comparecer e depor perante a CPI. Tá? Agora, primeiro, você tem direito à não autoincriminação, direito ao silêncio, e você não é obrigada a prestar o compromisso de dizer a verdade que as testemunhas, em geral, são obrigadas a prestar. Tá bom? Então, na qualidade de cônjuge de investigado, a testemunha não é obrigada a prestar um compromisso de dizer a verdade, o que impede aí a prática do crime de falso testemunho. Tá? Bem, CPI pode convocar ministros de Estado para serem ouvidos, CPI pode determinar a realização de diligências externas, como perícias e outros exames. CPI pode tomar o depoimento de qualquer autoridade, tá? E ela pode requisitar de órgãos públicos o quê? Informações e documentos de qualquer natureza, inclusive documentos que sejam sigilosos. E aqui a gente está falando de um sigilo administrativo. Tá? Agora, o que CPI não pode fazer? CPI não pode praticar atos submetidos à reserva de jurisdição. Tá? Então, por exemplo, busca domiciliar. Né? CPI não pode determinar por quê? Porque isso envolve a inviolabilidade do domicílio. E a inviolabilidade do domicílio depende de um mandado judicial para ser quebrado. Está lá na Constituição. Então, CPI pode determinar uma busca e apreensão de um documento? Pode. Agora, se o documento estiver no interior da casa de alguém, aí ela não pode, por quê? Porque isso envolveria quebrar a inviolabilidade do domicílio. E CPI não pode fazer isso. Tá bom? Segundo, CPI não pode determinar a interceptação telefônica. Por quê? Segundo a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 12, a interceptação telefônica depende de autorização em lei, e existe lei autorizando, tá?
só que depende também de uma decisão judicial determinando a interceptação, especificamente para duas finalidades: instrução processual penal e investigação criminal. Tá? Então, o CPI não pode praticar isso porque é um ato submetido à reserva de jurisdição, certo? O CPI não pode expedir uma ordem de prisão, isso também é um ato que se submete à reserva de jurisdição, a menos que seja um caso de prisão em flagrante, né? Que é o caso, por exemplo, do falso testemunho. Imagine que uma testemunha vai perante a CPI, presta o compromisso de dizer a verdade e incorre em falso testemunho. Aí temos um flagrante e a CPI pode determinar essa prisão em flagrante. Tá? CPI não pode determinar medidas assecuratórias de eventual sentença condenatória. Tá? E aí pode ser um arresto, um sequestro de bens, proibição de se afastar do país. Então, tanto medidas assecuratórias de caráter patrimonial quanto de caráter pessoal. Por quê? Submetido à reserva de jurisdição. Só o juiz pode determinar isso. Tá? CPI não pode quebrar segredo de justiça. Não é o segredo judicial, o sigilo dos processos judiciais. Isso aí só o próprio Poder Judiciário pode levantar esse segredo de justiça. E tem até a decisão do STF dizendo que apenas o próprio juiz que determinou o sigilo naquele processo é que pode levantar o sigilo também. Tá bom? Então o CPI não pode quebrar sigilo judicial. Tá bom? Bem, em relação à questão da condução coercitiva, o que acontece? A gente viu que testemunha pode ser notificada a comparecer perante a CPI para depor na qualidade de testemunha e que, se ela deixar de comparecer injustificadamente, ela pode sofrer condução coercitiva para ser levada perante a CPI, tá bom? Lembrando que, mesmo no caso da condução coercitiva, é claro que ela tem um direito de não autoincriminação, tem um direito ao silêncio, certo? Agora, o investigado, aí ele não pode sofrer a condução coercitiva. Tá? O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: como lá no processo penal a gente entende que o investigado não pode sofrer condução coercitiva para depor, aqui na CPI também não pode. Tá? Prevaleceu o que é aí? A presunção de inocência e a própria não autoincriminação do investigado também. Então o Supremo Tribunal Federal faz essa diferença. Quem vai ser ouvido como testemunha perante a CPI pode sofrer a condução coercitiva. Quem não vai ser ouvido como testemunha, vai ser ouvido como investigado, não pode sofrer a condução coercitiva. Então, quem é investigado é que decide se vai comparecer perante a CPI ou não. E se ele resolver comparecer perante a CPI, não pode sofrer nenhum tipo de constrangimento, seja físico ou moral, se ele resolver exercer o seu direito ao silêncio. Tá bom? Então é isso. Investigado não pode sofrer a condução coercitiva pela CPI. Testemunha pode sofrer a condução coercitiva pela CPI, tá bom? Em relação aos âmbitos estadual e municipal, CPI pode ser criada em âmbito municipal e em âmbito estadual, sim ou não? Sim, é possível, tá? É possível tanto a criação no Estado, na Assembleia Legislativa, quanto no município, ou seja, na Câmara de Vereadores. E aí, a atuação dessas CPIs vai se limitar ao âmbito de atuação da respectiva Casa Legislativa. Então, se for uma CPI estadual, vai se limitar a fatos que interessem ali ao âmbito daquele Estado. Se for uma CPI municipal, vai se limitar também a fatos que interessem ao âmbito daquele município. Agora, tem uma diferença. As CPIs estaduais possuem os mesmos poderes das CPIs federais, os regimentais e os poderes próprios de autoridade judicial. Mas as CPIs municipais não possuem poderes investigatórios próprios de autoridades judiciais. Por quê? Porque no âmbito municipal não existe poder judiciário. E o que se entende é que as CPIs exercem esses poderes próprios de autoridades judiciais por uma delegação do Poder Judiciário ao Poder Legislativo. Como no âmbito municipal a gente não tem Poder Judiciário, não tem como ter essa delegação. Então, CPI municipal, segundo o STF, inclusive, não tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Isso acarreta o quê? Acarreta que ela não pode quebrar sigilo bancário, não pode praticar aqueles atos que podem ser praticados pela CPI lá do Congresso Nacional. Já a CPI estadual, como ela tem esses poderes próprios de autoridades judiciais, pode praticar esses atos, tá? Como, por exemplo, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo de dados, requisitar documentos e por aí vai.
tá bom? Essas coisas a CPI estadual pode fazer e a CPI municipal não pode fazer, beleza? Bem, vamos fazer um intervalo aqui, a gente chegou ao fim do bloco, daqui a pouco a gente volta e retoma o Poder Legislativo. Até lá!